Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula desse mini curso que a gente vai entender um pouquinho como o computador consegue conversar com o servidor, como que ele consegue fazer essa comunicação entre eles. Pessoal, o que seria um protocolo? É um conjunto de regras definidas para que a gente consiga utilizar o sistema da maneira correta, porque sem eles ficaria tudo uma bagunça, a gente ia pedir uma coisa, retornar outra, ou ia retornar algo diferente. Então isso tem um protocolo, tem um conjunto de regras para ter uma comunicação universal e não transformar tudo isso numa bagunça, como se fosse um idioma que o navegador do cliente conversa com o servidor lá do Google ou de algum outro sistema. O HTTP ele é somente um desses protocolos, existem outros, mas ele é o principal. Então, novamente, eu trouxe uma analogia aqui, como se a gente estivesse fazendo um pedido em um restaurante. Quando a gente está no restaurante, a gente faz um pedido, o garçom vai leva para a cozinha prepara, o garçom pega esse pedido e traz para a gente. Na internet, funciona mais ou menos da mesma forma. A gente entra no navegador, a gente solicita alguma coisa, como por exemplo, a gente solicita fazer uma requisição de uma informação no site da prefeitura. A gente está solicitando isso para o navegador vai funcionar como se fosse um garçom, ele vai lá no servidor da prefeitura, vai preparar esse pedido, vai preparar essas informações e vai retornar para a gente através do navegador que vai estar fazendo o papel de garçom. Então, a internet funciona mais ou menos dessa mesma maneira, né? O cliente ele solicita alguma coisa, vai lá o garçom, pega esse negócio lá no servidor, essa informação no servidor e retorna pra gente, fazendo o caminho de volta. E agora a gente imagina, se caso não existisse um protocolo HTTP, vamos puxar para essa analogia novamente, de um garçom, por exemplo, enrolado, que tu foi lá, fez um pedido para ele, ele pegou, passou em outras 20 mesas, esqueceu o teu pedido, chegou lá, fez um outro pedido nada a ver, trouxe um pedido errado para ti, então seria tudo uma bagunça, seria tudo errado, daria tudo errado o resultado. Mais ou menos assim funcionaria a internet caso não existisse o protocolo HTTP para regulamentar tudo isso. Pessoal, e a gente também tem os códigos de status do protocolo HTTP. Aqui eu trouxe os mais conhecidos, o 200, quando retorna 200 que está tudo certo, 404, que eu acho que é o mais famoso que a gente conhece, erro 404, que não encontrou a página que a gente estava procurando, e o 500 que algo deu errado, algo realmente grande pode ter dado errado, que não conseguiram preparar o seu pedido lá do servidor daí do cliente. Isso também eu trouxe uma analogia quando a gente pede alguma coisinha pro garçom, ele chega lá na cozinha, pede ali, olha pra ti e dá um joinha. Então a gente sabe mais ou menos que tá tudo certo, tá tudo ok. O erro 404 é mais ou menos quando tu chega pra ir num restaurante que tu gostava muito de chegar lá e o restaurante quebrou, fechou, não existe mais. Então esse não tá mais possível de tu chegar lá. O erro 500 seria se a gente está no restaurante, pede alguma coisa, pede uma batata frita, o garçom vai lá na cozinha, chega lá, pede a batata frita e não tem, acabou já a batata frita, não tem mais como fazer. Então seria o erro 500, algo deu errado lá dentro do servidor. Conseguiu até entrar no sistema e tal, mas o servidor deles está com algum problema. Obviamente que isso daqui para um usuário comum não precisa ser gravado, né? Isso é mais para algo de desenvolvimento de sistemas, de sites. Então, o usuário comum não precisa saber desses códigos para utilizar a internet. É interessante saber que existem, mas não que precisa ser gravado ou ser lembrado, tá? O erro 404 é algo que já fica na nossa mente, eu acho que por ter muito meme na internet, ter muitas informações falando, é erro 404, então a gente acaba gravando ele automaticamente. Os outros é um pouco menos comum. E pessoal, dentro do protocolo HTTP a gente tem duas principais ferramentas, o GET e o POST. São bem simples da gente entender. O GET ele serve para a gente pedir uma informação, para requerir uma informação para o nosso, pede para o servidor, requerindo para o nosso navegador. E o POST serve para a gente enviar uma informação, para a gente estar fazendo uma postagem, vamos imaginar assim. A gente está enviando algum dado. Então também é interessante a gente saber a diferença desses dois. Novamente, não serviria isso para o usuário comum, isso aqui já é um pouco mais avançado para quem talvez queira mexer com desenvolvimento web, mas a gente tem que mais ou menos entender quando a gente está pedindo alguma informação, está abrindo alguma imagem na internet ou está enviando uma imagem para a internet. A gente está usando GET ou POST, tá? É interessante a gente saber isso também.
Pessoal, para finalizar essa aula aqui, eu quero trazer os principais... E pessoal, para fazer um resumo dessa aula, eu quero trazer os principais pontos. Então, o protocolo a gente sabe que é um conjunto de regras para comunicação entre os computadores. O HTTP, a gente já entendeu que é o protocolo da web, funciona como um sistema de pedido e resposta. Para fazer esse pedido e resposta, a gente usa essa requisição GET e POST. O GET para a gente estar pedindo, solicitando alguma coisa, e o POST para a gente estar enviando algo para o servidor, algo para a internet. A gente tem as respostas, né, que o servidor está entregando a página ou o processamento, quando a gente faz uma solicitação, ele retorna algo para a gente. Os códigos de status que a gente viu, que tem 200, tem 404, tem 500. Então, são alguns códigos que a gente pode estar vendo aí, às vezes, no uso da internet. E, por último, que a gente não parou em um slide específico, mas seria o HTTPS, que é uma versão segura com criptografia dos dados para proteger os seus dados na internet. E já aproveitando esse gancho sobre segurança, a gente vai, na próxima aula, ver um pouquinho sobre segurança na web. Até a próxima aula. Obrigado.